Então, boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando o módulo SQL do nosso relacionado ao nosso curso aí de banco de dados, né? Então, nós vamos para restringir um pouco o escopo, né, do desenvolvimento, a gente vai focar na modelagem de um banco de dados voltado para um supermercado, beleza? E aí a gente vai utilizar, né, uma linguagem, né, que serve para fazer essas manipulações em sistema de gerenciamento de banco de dados, que é a SQL, né, que é a Structured Query Language, né, linguagem de consulta estruturada, tá? E dentro dessa linguagem existe um subtipo, né, que seria DDL, que é Data Definition Language, né? E nós vamos utilizar o banco de dados, o sistema de gerenciamento de banco de dados, na verdade, né, o chamado Postgre. Tranquilo? Então, o que é que a gente vai aprender dentro dessa aula, né? Primeiro a gente vai definir o que é que a gente vai estudar, que seria a definição do nosso mini-mundo, né? Que seria como a gente vai fazer para trazer as informações do nosso mundo real para o nosso mundo virtual, que seria o nosso banco de dados, né? Caracterizar alguns conceitos relacionados com a parte do banco de dados, né, que seria o que é um banco de dados, o que é um sistema de gerenciamento do banco de dados, o que é uma coluna, o que é uma linha, né, o que é uma chave primária, o que é uma chave estrangeira, né, entender exatamente o escopo, né, o que é um banco de dados, o que é um esquema, o que é uma tabela, né, essa hierarquia, né, dentro do nosso sistema de gerenciamento do banco de dados, como é que os dados eles estão estruturados, tá? Os comandos, né, relacionados, né, que seria o do DDL, que seria create, né, que seria um comando para criar, para alterar, para remover, né, que seria o drop, que seria tirar, remover do banco de dados, e o truncate, que seria, né, um comando para truncar os dados dentro dessas estruturas, né? Alguns tipos de dados que a gente vai ver, então integer, numeric, a gente vai ver qual a diferença entre os dois, né, varchar, text, timestamp, né, e a criação de chaves únicas, né, geradas de maneira automática, beleza? Algumas restrições de integridade, né, que seria para condicionar o funcionamento dessa estrutura de banco de dados, né, que seria uma chave primária, uma chave estrangeira, quando um campo ele não pode ser vazio, quando é que ele tem que ser único, né? No caso, por exemplo, uma pessoa, quando você tem cadastrando um banco de dados, ela só pode ter, por exemplo, uma entrada apenas com um CPF ou apenas um e-mail, né? Verificar se esse campo ele está, os dados que estão entrando ele estão atendendo a determinada restrição, se é maior, menor, está dentro do intervalo, né? Qual seria o valor padrão caso o usuário não defina, né, esse conjunto de dados. E, né, a gente pode também ver, vai ter um script SQL relacionado com essa parte da criação desse banco de dados, beleza? Então, no nosso escopo, que seria o nosso mundo real, né, seria o nosso supermercado. Então, quando você vai no supermercado, o supermercado ele vai ter uma estrutura, né, para ele estar funcionando. Basicamente, ele está lá para vender os nossos produtos, né? Então, é, o supermercado ele vai abstrair as relações, né, no caso de compra, do fornecedor e etc e tal, né? Então a gente vai restringir a parte da complexidade até para facilitar essa modelagem, né? Então basicamente a gente vai ter mais ou menos quatro tabelas para representar essas entidades dentro do nosso mundo real. Então, dentro do nosso mundo real, a gente vai ter categorias de produtos, né? Então, se você vai no supermercado, você vai ter, sei lá, higiene pessoal, né? Então, pasta de dente, né? Sabonete, né? Escova, fio dental, por exemplo, pente, né? Vai ter também a parte do setor lá de limpeza, então, água sanitária, detergente, desinfetante, né? A parte de laticínio, a gente vai ter leite, queijo, né? Iogurte, né? Parte de padaria ter pão, pão doce, pão francês, pão de caixa, pão de creme, pão de queijo, né? Lá na parte de frios, né? Você vai ter queijo, presunto, linguiça, né? Então, cereais, né? Feijão, arroz, né? Então, essas categorias vão permitir que a gente consiga, né, classificar, né, como esses produtos vão estar dentro do nosso supermercado. Então, a gente consegue, por exemplo, quando a gente vai no supermercado, vão ter seções que vão estar guardando esses determinados produtos, né? Então, da mesma forma, né, que a gente vai ter essa categorização, né, dentro do nosso supermercado, a gente vai ter uma tabela para estar criando essas categorias, para a gente estar relacionando os produtos que a gente vai ter dentro do nosso modelo, né, de supermercado, né? Então, dentro desse supermercado também a gente vai ter os itens, que seriam os elementos em si, que eu acabei de falando, queijo, presunto, cebola, batata,
creme cracker, bolacha recheada, né, leite, iogurte, manteiga, né? E cada um desses produtos ele vai ter uma definição, vai ter uma marca, né, vai ter um preço, vai ter um peso, ou vai ter um volume, né, agregado, né? Vai ter, por exemplo, um código de barras, vai ter, por exemplo, um lote, uma validade, né? Então, essas informações que a gente vai estar relacionada com o nosso produto, a gente vai estar guardando numa tabela que a gente vai chamar de produto, tá? E para operar esse supermercado, a gente vai precisar de pessoas. Então, dentro lá, quando a gente está trabalhando dentro do supermercado, vai ter o pessoal lá que vai estar trazendo os produtos do estoque para dentro das prateleiras, que são os repositores. Então, a galera que trabalha lá dentro do frigorífico, que seria o pessoal, os açougueiros, né, no setor de frios. Vai ter a galera lá que vai estar trabalhando na parte da segurança, né, prevenção de perdas, para a galera não estar subtraindo os produtos sem autorização, é claro. Né. E vai ter uma pessoa lá, por exemplo, vai ter os caixas, né, que são as pessoas que vão estar trabalhando como caixa dentro do supermercado para estar registrando os produtos, né. E também vai ter um gerente para estar coordenando essas operações, né. Então, esse cadastro de pessoas que a gente vai ter vai ser personificado na nossa tabela lá, né, dentro do nosso banco de dados, que vai ser essa nossa tabela que a gente vai chamar de funcionário, beleza? E, né, as estruturas para a gente realizar a parte do pagamento. Então, quando a gente vai no supermercado, dependendo do tamanho dele, pode ter um ou mais caixas, né? Então, esses caixas vão permitir que a gente saiba, né, a gente vai estar vinculando a venda, né, e registrando a questão da operação, né, de você estar pegando os produtos e realizando a operação de venda, né, para esse produto ser armazenado e ser levado para casa, por exemplo, né? Então, para a gente conseguir estruturar essa informação, né, existem alguns conceitos fundamentais que a gente tem que definir, que o que seria um banco de dados, que seria exatamente, né, esses dados que eles vão estar, né, relacionados, vão ter rótulos, vão ter estruturas específicas, formas de fazer essa gravação dessas informações dentro do banco de dados, né, e eles são arquivos que são armazenados dentro do computador. No final das contas, esses dados eles são guardados em arquivos, né, e esses arquivos eles são estruturados, né, as informações são guardadas dentro dele, são gravadas de maneira específica. Então, os dados binários que são estruturados dentro dele tem estruturas específicas, algumas vezes utilizam alguns tipos de árvores, né, B-trees, né, dependendo do sistema de gravação, né. E aí, para fazer essa operacionalização desses arquivos, né, a gente vai ter um sistema de gerenciamento de banco de dados, que seria um software específico que tem a finalidade única e exclusivamente de operar esses arquivos e realizar essa mediação de inserir os arquivos de maneira adequada para serem recuperados de maneira eficiente, né, e de maneira organizada, né. E existem alguns sistemas de gerenciamento de banco de dados, né, que alguns deles são pagos, outros são gratuitos, né, open source, inclusive se você quiser fazer a modificação do banco de dados, a gente tem um Postgre, MySQL, MariaDB, né, que é a versão open source, e outros que são pagos, como SQL Server, que é da Microsoft, e a Oracle, né, o banco de dados Oracle, que é da Oracle, né. Então, dentro desse sistema de gerenciamento de banco de dados, a gente vai ter algumas tabelas, né, que essas tabelas vão ser exatamente a personificação da nossa entidade, né. Então, essa entidade, por exemplo, a gente vai ter entidade de categoria, vai ter entidade de pessoas, vai ter entidade de produtos, né, e como a gente viu, né, em momentos anteriores, né, essa entidade ela é definida por atributos, né? Esses atributos dentro do sistema de gerenciamento, né, de banco de dados, né, a gente vai ter dentro dessas tabelas vão ter colunas. Então essas colunas vão ser exatamente os atributos que a gente vai ter para definir esse dado, beleza? Então se a gente tem uma tabela produto, algumas colunas seriam nome do produto, código de barra, preço, né, a quantidade desse produto, se é 500 ml, 1 litro, 500 gramas, 2 quilos e por aí vai, tá? E dado essa estrutura da tabela, que seria, por exemplo, do produto e das colunas, que seriam a caracterização, né, os atributos desse produto, a gente vai ter as linhas, que as linhas vão ser exatamente a criação de uma estrutura única, uma estrutura para cada uma dessas entidades. Então, se a gente for pensar numa de programação orientada a objeto,
né, a gente vai ter uma classe, que seria a nossa estrutura da nossa tabela, né, que vai ter a definição lá de como é que esse produto deveria ser, e a implementação, né, que seria o nosso objeto, que seria a implementação direta, seria a instanciação dessa classe, que é a representação, com os dados dentro. Então, cada linha seria, por exemplo, a definição dessa estrutura. Então, se você está falando de um produto, vai ser o nome do produto, sei lá, molículo, né, categoria, sei lá, laticínio, e o valor, sei lá, R$5, tá? Então, cada linha dentro do nosso banco de dados, então, mostrando aqui o nosso banco de teste, né? Então, a gente vai ter dentro, por exemplo, aqui da tabela produto, né? A gente vai ter essas colunas, né? Então, por exemplo, a gente vai ter o identificador, o nome dele, o código de barras, o preço de venda, o estoque e a categoria, né? Então, cada linha dessa daqui vai ser exatamente um produto, tá? E aqui as colunas vão ser exatamente as estruturas que vão estar, né, dando os atributos desse produto, beleza? Então, voltando aqui, né? Então, se a gente for fazer a questão da analogia, né? Então, o servidor PostgreSQL, né, que seria essa estrutura aqui que eu estou conectado aqui, que ele está rodando, por exemplo, aqui nessa minha estrutura, né? Deixa eu ver aqui. Ele está rodando aqui na estrutura, no software, né? Ele está conectado aqui no meu host nessa porta. Ele vai ter, né, essa estrutura. Então, cada database dessa aqui, se a gente for fazer uma analogia com nossas cidades, né, vai ser, né, com a nossa estrutura espacial, né, o servidor vai ser uma grande cidade. Então, tudo que tem dentro do banco de dados está contido dentro do servidor. Cada database, que é o banco de dados que a gente vai ter aqui, por exemplo, aqui eu tenho 3 bancos de dados, né? Então, no nosso caso aqui que a gente vai estar utilizando é o supermercado DB, beleza? Ele vai ser exatamente o nosso bairro. Então, cada bairro aqui ele vai ter uma particularidade específica com um conjunto de ruas, né? E as suas casas associadas, beleza? Então, o esquema seria você fazer uma restrição nesse escopo que seria as nossas ruas. Então, para cada rua, né, a gente vai ter um esquema diferente. Então, como é que eu posso dizer? Para fins assim do desenvolvimento aqui das atividades, a gente vai considerar que a gente vai estar sempre utilizando o esquema público. Ele automaticamente, quando você cria o banco de dados, ele vai estar, né, sendo criado aqui nesse esquema que a gente chama public. Se você for trabalhar, né, em bancos de dados maiores, corporativos maiores, né, nesse caso, essa estrutura ela é muito herdada do Oracle, né? Se você sei lá, tivesse a parte de RH, essa parte de pagamento, contabilidade, né, folha de pessoal, ativos de rede e etc., você conseguiria separar exatamente, aumentar a granularidade, né, e guardar isso tudo num banco de dados só, beleza? E se a gente continuando a associação, né, com a nossa cidade, né, as tabelas vão ser exatamente as casas na rua, né? Então, cada tabela dessa aqui, né, vai ser uma casa dentro desse esquema, né, que esse esquema vai estar dentro na nossa database, né, que seria o nosso bairro, e o da database vai estar vinculado a um banco, né? Então, se a gente for ver aqui na nossa ideia que eu estou utilizando o DBeaver, né, se você estiver utilizando o PGAdmin também é possível, né? Então, a gente vai ter a estrutura daqui as nossas casas, né? Então, aqui é a nossa rua, né? A nossa rua é o nosso bairro e o nosso bairro vai estar relacionado à nossa cidade. Então, por exemplo, eu posso estar rodando mais de um banco de dados dentro do meu computador, né? Cada um rodando uma porta diferente, né? E aí ele vai ter cada um a sua particularidade dependendo da aplicação, tá bom? Então, algumas dessas estruturas que a gente vai ter, né? Aqui primeiramente a gente vai ter, né, aqui que é esse escopo aqui que é o DDL, que seria a linguagem de definição de dados. Então serve para a gente criar, né, a nossa estrutura, o nosso banco de dados dentro do nosso sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Então existem alguns comandos, algumas palavras reservadas dentro do nosso SQL, assim como a gente tem na linguagem de programação, que a gente vai ter for, vai ter um if, vai ter else, switch, case, né? Class, dependendo da linguagem de programação que você vai estar utilizando, né? Essas estruturas aqui que a gente vai estar utilizando vai servir exatamente para a gente dar um comando para o sistema de gerenciamento de banco de dados. Então a gente
nós vamos ver essas 4 palavras reservadas, né? Que seria o create, para criar, né? O alter, para modificar essas estruturas, o drop, para remover, e o truncate, ele vai fazer a questão da remoção dos dados que vão estar guardados em uma determinada tabela, né? A diferença do drop para o truncate é que o truncate ele apenas apaga os dados, já o drop ele remove a informação toda. Então, se eu for lá e der um drop na tabela, ele vai remover a tabela do meu sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Já se eu der um truncate, ela apenas elimina os dados que vão estar dentro da tabela. A tabela fica lá com a estrutura esperada, beleza? Então, como eu coloquei na nota aqui, o drop apaga a tabela, né? E os dados dentro, e o truncate apenas apaga os dados, beleza? Então, cuidado quando forem utilizar os comandos aí, né? Para fazer essa parte da definição de dados no nosso banco SQL, tá? Então nós vamos ter alguns tipos de dados, né? A gente vai ter como a gente viu em outras linguagens de programação, nós temos variáveis, né? Então cada variável dessa, ela vai ter um tipo para ser guardado, né? Dentro do nosso sistema de gerenciamento de banco de dados. Então os inteiros, né? Assim como na matemática, vão ser os números inteiros, né? Que não tem casas decimais, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assim como a gente vai também ter os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, né? Então a utilização desses tipos, né, vai estar relacionado com a modelagem de dados que vocês vão estar definindo no projeto de dados de vocês aí, do projeto do banco de dados de vocês. Antes da implementação, vocês têm que projetar, e para projetar, né, antes de vocês definirem, vocês têm que projetar para saber que tipo de dados vocês vão estar guardando. Então, por exemplo, se vocês forem fazer a questão de uma chamada, você não vai precisar que a chamada tenha um valor 1,5, né? Então você vai ter o primeiro, vai ter o segundo, não vai precisar ter um e-mail. Mas se você estiver trabalhando, por exemplo, com um preço, então você vai precisar que seja 1,50, 1,65, 1,35, 2,20, 2,25. Então vão ter números decimais. Então, quando for ser projetado, vocês têm que observar exatamente a diferenciação entre esses tipos de dados. Então, por exemplo, aqui na parte numérica, você consegue, né, colocar valores que vão ter casas decimais. Inclusive, você consegue definir, por exemplo, a quantidade de casas decimais que vão estar sendo apresentados, né, dentro da estrutura lá dentro do banco de dados, né? Então, ele faz um truncamento, né, seja por arredondamento ou por eliminação desses dados dentro do nosso sistema de gerenciamento do banco de dados. Um outro tipo é o varchar, né? Então, o varchar vai servir exatamente para a gente guardar os caracteres, né? Então esse varchar aqui a gente serve para guardar as informações que a gente queira definir, né, um tamanho específico. Então, por exemplo, se a gente quiser que o nosso campo tenha apenas 50 caracteres para guardar o nome do nome ou do endereço, a gente vai colocar, né, por exemplo, aqui nome, né, varchar e a quantidade de caracteres que vai estar associada a esse campo, né? Nesse caso aqui o nome vai ter até 100 caracteres. Já se a gente precisar que o campo esteja um tamanho que a gente não sabe a priori, né, a gente pode usar o tipo text. Então, como foi colocada a anotação aqui, né, se você precisar de uma informação mais longa, sei lá, o cara vai querer guardar, você está guardando, por exemplo, boletim de ocorrência, e aí o cara vai registrar dentro do campo lá da ocorrência que ocorreu, o que foi aconteceu com ele. Você não vai saber se ele vai guardar uma linha ou 50 linhas, né? Então esse campo aqui, esse text, ele automaticamente articula a guarda dessas informações do sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? Então você não precisa se preocupar com o tamanho, que ele fica arbitrário, beleza? Esse outro campo é o timestamp, né? Então esse timestamp ele vai ser utilizado, por exemplo, quando você quer etiquetar, né, data de atualização, data de criação objeto, né? Ou você vai precisar, né, realizar essa operação para né, por exemplo, o usuário foi criado, você quer saber quando é que o usuário foi criado, você vai utilizar, né, o tipo timestamp, que ele automaticamente já guarda os dados, né, no formato de dia, mês e ano, né, ou de dia, mês e ano, o formato, né, se você vai colocar ele, né, no formato americano, no formato brasileiro e assim sucessivamente, né? E outro tipo é esse generated always as identity, né? Então ele automaticamente é um campo, né, que quando você coloca essa instrução,
ele automaticamente já cria, por exemplo, quando você quiser criar estruturas que vão ser, né, criadas de maneira automática. Então, quando você vai inserir um novo objeto dentro daquela tabela, ele automaticamente vai ter um identificador 1, 2, 3, 4. Né? Ele faz isso de maneira automática. Então, todo campo que você queira gerar de maneira automática, né, no caso aqui que a gente vai ver das chaves primárias, você coloca exatamente esse predicado aqui, que é o generated always as identity. Beleza? Então, o que seria a chave primária, né? Então, a chave primária, ela vai ser exatamente, né, um rótulo dentro da estrutura de dados para dizer que aquele determinado, aquele campo ali, que aquele registro que está sendo salvo. Então, se a gente for olhar aqui dentro do nosso banco de dados, né, essa estrutura, essa linha aqui, esse valor que está sendo inserido aqui do identificador do produto, por exemplo, né, ele seja único. Então, nesse caso aqui, o valor que a gente está utilizando, o valor ele é 1. Então, esse valor aqui ele não vai se repetir dentro do sistema de gerenciamento do banco de dados. Né? Então, para que isso seja garantido, né, a gente bota uma restrição, né, que seria exatamente a definição como chave primária. Né? Então, normalmente, né, alguns tipos de registros eles vão utilizar esse tipo de tipo, né, para exatamente dizer, para garantir que dentro daquela tabela apenas tenha, né, valores únicos. Então, se você quer identificar de maneira única um registro, né, então você vai colocar ele como chave primária. Outras formas de você criar essa parte dessa chave primária é exatamente utilizando o IDs. Né? Então, o ID, né, serve exatamente para a gente são Universal Unique Identifier, né, que seria um identificador que não é uma sequência inteira, mas sim uma sequência de caracteres, né, com quantidade de caracteres bem grande, né, que teoricamente são números que uma sequência que não se repete. Então essa sequência vai permitir que aquele registro ele seja identificado de maneira única, né? Então se a gente pegar aqui uma outra tabela aqui que a gente projetou aqui anteriormente, por exemplo, deixa eu ver aqui se tem, né? Então, por exemplo, essa tabela aqui, né, se você for diferentemente aqui da nossa tabela produto, a gente vai ter esse UID que seria um identificador único para esse registro aqui da minha tabela, beleza? Mas como a gente agora está, né, iniciando com essa parte desse processo aqui, né, que a gente está definindo, esse aqui a gente vai utilizar um identificador do tipo inteiro, tá? Então existem algumas restrições, algumas propriedades que a gente pode utilizar, né, que seria, por exemplo, né, que essa linha quando ela coloca not null, né? O not null é o que? Ele não permite que você insira o registro, né? A linha, se um dos campos estiver em branco, né? Então, quando você tenta realizar essa operação, que a gente vai ver mais na frente, que se um insert, né? Ele vai dar um erro. Então, quando você está definindo a estrutura da tabela, né? No momento da criação da tabela, né? Aqui, né? Que você vai dar isso aqui é um comando, então isso, a sintaxe do comando é exatamente essa, então create table, né? Então aqui nesse caso a gente está criando uma tabela do tipo com o nome categoria, né? Que essa tabela ela vai ter o que? Um campo chamado de categoria do tipo inteiro, né? E com o predicado que é o que? Você vai gerar toda vez como identidade uma chave primária, né? Então a chave primária aqui que está com o predicado, né? Ele vai ser exatamente gerado, né, automaticamente toda vez que você inserir algum registro. Você não precisa se preocupar, o seu back-end não precisa mandar esse valor, que esse valor ele é criado de maneira automática, beleza? E, né, esse outro campo, que seria o not null, seria o quê? Para forçar quando você tentar inserir alguma coisa que o campo aqui nome esteja em branco, ele vai dar um erro, né? Então, essas restrições, essas propriedades, ou seja, ela not null ou unique, né? O unique é exatamente para dizer que dentro daquela tabela, né? Daquele campo específico da tabela, não tenham valores duplicados, né? Então, por exemplo, se você quer garantir, por exemplo, em vez de a gente estar falando aqui de categoria, a gente está utilizando
a tabela de funcionários, né, de pessoas do supermercado, ela vai ter uma coluna, por exemplo, CPF. Então vamos olhar aqui, né? Então se a gente for olhar aqui, funcionário, né? Então o funcionário ele vai ter exatamente a coluna CPF, né? Vamos ver aqui como é que está definida essa estrutura aqui do funcionário, né? Então se eu olhar aqui em propriedades, né? Ele vai ter CPF, ele está como not null, mas não está como único, né? Então, na estrutura, ele aqui eu posso, por exemplo, inserir mais de um mesmo CPF dentro desse banco de dados. Então, isso aqui não seria uma operação correta, beleza? Então, assim, uma melhoria dessa estrutura de dados seria colocar, né, a propriedade como unique aqui dentro do CPF, beleza? A chave primária, né, também ela serve para o quê? Você fazer a relação entre mais de uma tabela. Então, por exemplo, aqui no nosso banco de teste que a gente tem aqui, né, nós temos um banco de teste chamado produto, né? Então, a linha do produto aqui a gente vai ter um identificador, né? Vai ter o nome, código de barra, o preço de venda, o estoque e a categoria, beleza? Essa categoria aqui, se vocês perceberem, deixa eu ver aqui se dá para ver, se dá para ver isso aqui. Aqui. Essa categoria, ela vai estar relacionada, né? Essa tabela aqui, né? Essa coluna categoria, ela vai estar, né? Esse identificador da categoria, ele vai estar relacionado, né? A chave estrangeira PK categoria, que se chama Primary Key categoria, que vai estar associada com a tabela categoria. Então você vai vincular, né, aqui o identificador, esse identificador 1, por exemplo, quando eu clicar aqui, ele automaticamente vai me levar para o identificador 1 da tabela, né, categoria, né? Então se eu abrir aqui, ó, tá aqui, ó, 1, 2 e 3, beleza? Então essa chave primária serve para rotular esse dado aqui, né, como um identificador primário dessa tabela, né? De preferência, essa chave primária não pode se repetir, né, dado que você vai estar referenciando outros dados. Então, se tiver uma duplicidade dessa chave primária, se pudesse realizar isso, né, você não estaria deixando, né, o critério exatamente da separação do uso dessa chave primária para você estar referenciando os seus objetos, né? Então aqui, né, eu só tenho aqui, não, isso aqui é porque eu estou vendo, deixa eu limpar aqui. Então aqui, por exemplo, eu vou ter de categoria, está abrindo uma tabela produto. Isso aqui está com categoria. Então aqui na minha tabela produto, né, eu vou ter exatamente a relação com minha categoria que vai estar relacionada na minha outra tabela, beleza? E aqui ele vai estar, nesse caso aqui, como chave estrangeira, né? Então ele vai estar relacionando isso aqui com a chave primária como está sendo mostrado aqui na observação, né? Que ele vai estar vinculado exatamente à ID categoria, né? Esse produto categoria aqui vai estar relacionada com o ID categoria da tabela, né, categoria, beleza? Aqui, ó, public categoria, tranquilo? Então voltando aqui, né, e aí, como eu já coloquei, né, a chave estrangeira ela vai permitir exatamente eu referenciar essas informações que vão estar numa tabela, numa estrutura primária, né? Então, por exemplo, aqui eu vou estar relacionando minha categoria do meu produto, que ele vai ter um ID categoria, né?
que está relacionado, né, na tabela categoria, cuja o identificador vai ser ID categoria, beleza? Então você consegue sempre estar relacionando, né, categorizando de maneira adequada o produto, né, nesse caso aqui a gente está falando do produto, a uma categoria específica, beleza? Então, se você inserir uma categoria que não existe, né, ele vai estar dando erro porque não existe uma categoria, por exemplo, aqui, né, dentro do nosso banco de dados de teste, né, vamos olhar aqui. Pronto. Então, nosso banco de dados aqui só vai ter o que? Identificador 1, 2 e 3. Beleza? Então, algumas restrições de integridade. A restrição not do, ela vai estar relacionada, né, o campo ele não pode ser vazio, né? Então, se você tentar preencher lá, quando você for inserir o dado dentro do banco, ele vai dar erro, né? Vai dizer que você não consegue realizar essa inserção, né? Vai dizer que, olha, você tem que preencher, colocar alguma coisa dentro do seu campo, beleza? O unique, né? Dentro da tabela, o campo ele vai ser único em toda a tabela, né? Então, por exemplo, lá o CPF ele vai ser um valor único e não vai se repetir lá naquela estrutura, né? O check vai ser exatamente o valor, né? O valor ele vai ter que estar dentro de uma determinada condição. Então, por exemplo, se o preço ele vai ser maior que zero, você não vai poder inserir um preço que seja, por exemplo, menor que zero dentro do seu banco de dados. E o default vai estar relacionado exatamente a, por exemplo, se você não definir um valor, né, específico, ele vai inserir o valor que esteja definido como padrão, beleza? Então, essa aqui é a estrutura do nosso banco de dados, né? Então aqui a gente vai ter, por exemplo, o banco de dados, a tabela categoria, né? Aqui vai estar exatamente o descritivo, né, da criação dessas estruturas que a gente vai ter aqui, de produto, né, os campos e os valores relacionados com essa criação, funcionário e caixa, beleza? Então o que é que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai realizar a criação, por exemplo, aqui de uma nova database. Então como é que a gente vai fazer isso aqui dentro do nosso banco de dados, né? Então primeiramente, para a gente fazer isso aqui, a gente vai primeiro solicitar um novo conjunto de comandos que a gente vai realizar aqui, né? Que seria, por exemplo, clicando aqui no meu botão direito dentro do meu banco de dados. Então vou aqui em SQL Editor, né? E vou pedir para ele criar um novo script SQL, beleza? Então quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo para minha IDE que eu vou querer começar a conversar com o meu banco de dados. Eu cliquei, se vocês perceberam aqui, eu cliquei exatamente em cima do banco de dados, né, que está, né, verdinho aqui, que é o que? Eu quero operacionalizar esse sistema, essa conexão específica, né, com esse banco de dados específico por intermédio desse sistema de gerenciamento de dados, de banco de dados específico que está aqui. Então vim aqui em SQL Editor, né, e botei aqui New SQL Script. Então aqui quando eu abrir, eu posso começar a manipular o meu sistema de gerenciamento de banco de dados, né? A gente vai ver mais na frente que a gente vai ter operações, por exemplo, posso vir aqui, né, asterisco from, né, supermercado DB, né, ponto, né, e vamos ver aqui public, que seria o nosso esquema padrão, né, e aqui, por exemplo, puxar, né, dentro aqui, por exemplo, da minha lista de produtos, né, vamos ver aqui se isso aqui vai funcionar, né. Então, escrevi minha instrução, vou dar um enter aqui, então fiz minha consulta. O que é que essa consulta estava querendo fazer, que a gente vai ver mais na frente, né? Eu vou selecionar todas as colunas, né, da tabela produto que está armazenada no schema public no database supermercado DB, beleza? Essa letrinha que está aqui na frente vai ser uma letrinha que a gente chama de um alias, é como um apelido que a gente está colocando para toda essa instrução aqui, né? Isso aqui vai ser útil mais na frente quando a gente começar a trabalhar, né, com mais de uma tabela, ou fazer operações de inner join, né, juntar tabelas, né, fazer restrições e, enfim, facilita. Em vez de você estar reescrevendo toda vez isso aqui, né, a gente vai apenas utilizar somente o alias ou apelido para essa tabela aqui que está vinculado com o esquema, que está vinculado a um determinado banco de dados, beleza? Mas agora a gente não vai trabalhar essa parte da consulta que a gente, né,
nesse momento a gente não está querendo isso. A gente vai querer o que? Criar um banco de dados. Então, para criar um banco de dados, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai utilizar, né, o comando, né, ddl create, né, e aí seguido do create, né, a gente vai selecionar, né, o comando create database, né. Então, como já existe dentro do nosso banco aqui, né, já tem aqui supermercado DB, eu vou criar um supermercado DB2, tá? Então, vou dar um enter aqui, né, e realizar a operação aqui. Ele disse que foi com sucesso, ó. Create, 0 execution time, deu tudo certinho, ele não reclamou nada, mas a gente não está conseguindo ver nada, né? Aí o que, é que a gente precisa fazer? A gente vai clicar, vir aqui, né? Clica com o botão direito e clica aqui em refresh. Então, quando eu clicar em refresh, ele automaticamente vai mostrar o meu banco de dados. Então, se eu estender ele aqui, ó, no esquema, vai ter exatamente uma estrutura aqui, né, que vai estar vazio. Então, por padrão, ele automaticamente cria o meu esquema public. Sempre que um banco de dados for criado, ele sempre vai ter um esquema public. E sempre, se você não definir o esquema public, ele automaticamente não. Se você não definir, ele automaticamente vai estar no public. Se você quiser que uma tabela seja criada em outro esquema, você tem que dizer exatamente que você quer criar, né, essa esse num esquema específico. Mas por padrão, a database, quando é criada, ele vai exatamente criar esse perfil, né, esse esquema aí, public, por padrão. Como eu coloquei anteriormente, a gente não vai, né, utilizar, né, como é que eu posso dizer, um outro esquema, até mesmo pelo tamanho, né, o tamanho do banco de dados. Então, aqui, como vocês podem perceber, está vazio, né, diferente do meu banco de dados aqui de teste, né. A gente vem aqui, ó, tabelas, já vão ter algumas tabelas populadas, e aí a gente vai o que? Criar essas estruturas dessas tabelas conforme a gente tem lá no slide, né? Então, vamos voltar lá, né, e ver como é que essa estrutura ela pode ser criada, né? Então, aqui até na tarefa ele vai ter, né, criar as estruturas, né, aplicar as restrições de integridade, né, e depois salvar isso, né, como um script SQL. Então a gente já criou aqui o meu script SQL, né? Aqui eu já comecei a criar a minha database, né? Então o próximo passo seria o que? Criar, né, começar a criar minhas tabelas, beleza? Então, para fazer isso, como é que a gente vai fazer, né? Então, pessoal, continuando aqui, né? Então, o próximo passo aqui que a gente tem, né, para copiar aqui, né, a estrutura que a gente tem na nossa tabela é criar as tabelas. Então, normalmente a ordem de criação ela vai ser feita das tabelas que não têm dependência para as que têm dependência. Então, se a gente for observar aqui, por exemplo, na tabela, por exemplo, caixa, né, essa tabela caixa, ela não vai ter dependência nenhuma com nenhuma outra tabela do meu banco de dados, beleza? A outra tabela que a gente vai ver aqui, por exemplo, categoria, também ela não vai ter nenhuma dependência, né? Funcionário da mesma forma, né? E por último, produto, que ele vai ter o que? A dependência de ID categoria, que seria, né, o identificador que tem que pré-existir na tabela, né, categoria, né? Então, normalmente a gente vai fazer o que? A criação das tabelas a partir das que não tem dependência para as que tem dependência, beleza? Então, dando continuidade aqui, né, ao processo de criação, né? Então, o que, é que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um create, né? Como eu defini que eu vou utilizar, né, a conexão, né, relacionada com o supermercado, beleza? Aqui ele está criando como supermercado DB, né? Então a gente vai precisar trocar o script aqui, né? Se eu fizer a criação aqui vai dar errado. Então o que, é que a gente vai fazer aqui? Vai vir, né, aqui SQL Editor, New SQL Script, né? Então agora eu estou vinculado ao database supermercado 2, né? Então todas as operações que eu for fazer aqui eles não estão vinculados com o supermercado 2, DB2.
Então eu vou criar a tabela, né? Então para criar a tabela eu faço o quê? Create table, né? Então depois que eu defino o create table, eu vou dizer o schema que vai estar relacionado, que se o public, e aí eu vou criar a minha estrutura relacionada. Então a primeira que a gente vai criar seria a estrutura categoria, né? Então aqui a estrutura categoria, né, vai ser o que? Então vamos olhar lá como é que está definido a estrutura categoria dentro do nosso slide, né? Então vamos ver aqui se está definido. Então a gente vai ter o que? Categoria, a gente vai ter o identificador da categoria, né? O identificador da categoria, o ID aqui, né, vai ser ID categoria, e aí ele vai ter que estar definido como esse valor aqui, né, de autocompletar. Então a gente vai lá, né, e vai fazer o que? Vai ser ID underline categoria, né, categoria, que vai ser do tipo integer, né, e aí ele vai ter, né, exatamente a estrutura, né, que é generated always as identity, né? Então eu vou colocar aqui generated always as identity, né? Então aqui eu fiz a definição, né, do meu ID categoria do tipo inteiro, e aqui ele vai ser o que? Um tipo, né? Ele vai ser gerado de maneira sequencial, e aqui eu vou definir o que é um tipo primary key, beleza? Então fiz a geração automática aqui de generated always as identity, né? E defini também que meu campo aqui vai ser um ID, um campo do tipo chave primária, né? Qual outro campo que a gente vai ter aqui, né? Vai ter também o categoria, que vai ser do tipo que? Varchar, né? Então aqui eu vou ter nome, que é o nome da categoria, qual tipo? Varchar, né? Com tamanho 100, e ele não deve ser o que? Not null e unique, né? Então aqui na estrutura, o que é que vai acontecer? Ele vai ser um campo que não pode ser vazio, e o nome não pode se repetir na estrutura da nossa estrutura aqui da nossa tabela categoria, beleza? Então o nome vai ter que ser um nome único dessa categoria, beleza? Terminada a criação aqui dessa minha estrutura, o que é que a gente vai fazer? Né? Vai dar um Ctrl Enter aqui nessa estrutura, né? Então aqui eu vou selecionar isso aqui e vou mandar executar. Então quando eu executei aqui, ó, update run 0, start, finish, né? Tem aqui a query, vamos ver se a gente conseguiu realizar a criação isso aqui de maneira correta, né? Então deixa eu atualizar aqui a tabela. Então aqui está criada a nossa tabela categoria, né? Então ela vai ter as colunas que a gente definiu como inteiro, né? E como varchar naquela situação. Então indo aqui para a próxima tabela, né? Create table public ponto agora produto, essa aqui é um pouco maior, né? Então create produto, né? Então vou ter aqui a estrutura, né? Então uma linha, vou ter o que? ID produto, né? Que vai ser um integer. Da mesma forma que eu vou fazer a cópia, porque vai ser uma chave primária, vai ter um número serial, vou colocar aqui novamente, beleza? Vou para o próximo campo, que seria nome, que ele não vai ser not null, então nome, né? Vai ser um varchar 100, né? Not null, certo? O próximo campo vai ser o que? Código de barras, né? Varchar de 100, ele não pode se repetir, então vai ter restrição unique, beleza? Se vocês perceberem aqui, não necessariamente precisa ser que as expressões elas precisam estar em caixa alta, beleza? Elas precisam apenas, né, ter a representação direta, mas a sintaxe ela deve ser colocada, né, de caixa alta, né? A próxima aqui eu vou ter o que? Preço de venda. Então preço venda vai ser um tipo numérico que vai ter 10 campos,
ou até o tamanho até 10 dígitos, né? Com 2 dígitos de precisão decimal, né? A restrição ela não pode ser not null, não pode ser vazio, e o valor, né, o check dele, né, vai ser o que? Vai ser que tem que ser maior que o preço de venda, tem que ser maior que 0, beleza? Então, o preço de venda, quando ele for inserido no banco de dados, ele vai ter que ser o que? Maior que 0, beleza? Então, continuando aqui, pessoal, né? O que é que a gente vai ter? O próximo campo que a gente vai ter é o que? Aqui no nosso slide vai ser o que? Estoque, né? E o estoque ele tem que ser definido como o que? Estoque tem que ser um tipo inteiro, né? Que ele não pode ser vazio, e a checagem dele tem que ser o que? Estoque tem que ser maior ou igual a 0, beleza? Quando a gente for inserir isso aqui, ele não pode ser igual a 0, beleza? E vai ter uma relação com o que? Com ID categoria, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vai ser ID categoria, vai ser do tipo integer, né? Não vai ser vazio. Então, para aqui, para o caso do nosso caso aqui da chave estrangeira, né? O que é que a gente vai precisar fazer, né? A gente vai precisar definir que o tipo, né? A gente vai dizer aqui que é uma chave estrangeira, foreign key, né? Então a gente vai ter o que? ID categoria. Beleza? Então o que é que eu fiz aqui? Eu estou dizendo que minha chave estrangeira ela vai ser relacionada com o ID categoria, e esse ID categoria da minha tabela produto ele vai estar relacionado ao que? Ao ID categoria da tabela categoria. Beleza? Então vamos ver aqui se essa estrutura aqui deu certo aqui quando a gente vai estar criando ela, né? Então eu vou selecionar ela aqui, né? E pedir para execute SQL query, Ctrl Enter. Então aqui tem um erro, eu digitei numérico, então aqui é numérico. Então vou passar de novo e vou executar de novo. Pronto. Aí eu vou atualizar aqui agora, refresh, né? Vamos ver aqui se as tabelas foram criadas. Produto, pronto. Minha tabela produto foi criada, beleza? Se a gente for olhar aqui nas propriedades, né? Tem aqui a relação com a chave estrangeira, né? Vamos ver aqui as referências, não tem nada. Constraint está aqui as restrições, né? Então o código de barras tem que ser único, o estoque tem que ser maior que 0, o produto primário que é uma chave primária, e o preço de venda tem que ser maior que 0. Então até aí tudo certo. Indo aqui para a próxima tabela, seria o que? Seria a tabela funcionária. Então a tabela create table, né? Vou ter aqui a minha estrutura que eu vou chamar de public funcionário. Então o que é que minha tabela funcionário vai precisar aqui, né? Vai ter o identificador funcionário, então id funcionário vai ser integer. Então do mesmo jeito aqui que eu tenho, vai ser gerado automaticamente, vai ser uma chave primária. Então eu vou copiar aqui, vou colocar aqui, beleza? O próximo campo seria o que? Seria o nome, que não pode ser null, né? Então nome vai ser um varchar de 100, que não é vazio, beleza? O CPF vai ser do tipo varchar 14, not null 1, beleza? E o cargo
vai ser o que? Vai achar 50 not null, beleza? Então vamos ver aqui se isso aqui já foi, se foi realizada a criação dessa tabela aqui. Vou executar, beleza? Criei aqui minha tabela funcionário, foi criada. E a próxima vai ser o que? Create table, por último, não menos importante, caixa, né? Public.caixa. Então, caixa vai ser o que? ID caixa. Do mesmo jeito, eu vou copiar aqui novamente, né? Pegar isso aqui já pronto. Beleza? E o outro campo seria número do caixa, not null e unique. Então, número vai ser integer, not null e unique, né? E o próximo vai ser status, e vai ser o que? Vai achar qual o tamanho 20, né? Que vai ser por padrão né? Default, né? Aberto, certo? E ele vai verificar que status vai estar em aberto, fechado ou manutenção. Beleza? Então aqui na minha estrutura da minha tabela, né? Então aqui eu acho que eu não criei as outras tabelas. Deixa eu atualizar aqui. Então produto foi criado, funcionário foi criado também. Vamos ver se a gente consegue criar exatamente a minha estrutura aqui do caixa, né? Então dei atualizado aqui e está criado a minha estrutura de caixa, beleza? Com as restrições que a gente tinha definido anteriormente. Então, isso aqui vai ser, no caso, seria isso aqui que seria o script de criação do nosso banco de dados, com exceção, né, que aqui eu fiz a criação do banco anteriormente, né? Então, se eu vier aqui, colocar aqui no início, com esse script eu faço a criação da estrutura do meu banco de dados, beleza? E aí eu posso vir aqui, por exemplo, e salvar com, né, uma estrutura, né? Deixa eu criar aqui uma pasta. Então aqui eu posso colocar esse nome desse script aqui como criação db supermercado.sql, beleza? Então esse script aqui ele vai permitir o que? Se eu mandar executar toda essa estrutura aqui, ele vai exatamente replicar a estrutura do meu banco de dados que a gente estava discutindo na aula, beleza, pessoal? Então na próxima aula a gente vai ver operações para fazer, né, a parte de manipulação de dados dentro do meu banco de dados. Então insert, né, update, delete, né, que seriam no caso esses operadores que a gente vai fazer aí na próxima aula, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e tenham uma boa noite.